Olá pessoal, voltando aos vídeos e falando ainda sobre progressão aritmética, nós vamos agora resolver juntos a questão de número 676. A questão diz assim para a gente: determine a PA em que A10 mais A25 é igual a 470 e A5 mais A16 é igual a 330. Então, lembrando que a progressão aritmética é classificada como os termos, primeiro termo A1, segundo termo A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Nós temos também o chamado termo geral da progressão, que já vimos na aula anterior. E aqui então nós temos a colocação que diz o seguinte: cada termo da progressão aritmética que eu quiser encontrar dentro de uma progressão, de uma sequência qualquer, por exemplo, se eu quiser encontrar o meu 20º termo de qualquer progressão, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar sempre o primeiro termo da progressão e somar com uma vez a menos, o enésimo termo como está dizendo aqui, o valorzinho do n, 19 vezes a razão. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o 30º termo de uma progressão, eu faria o quê? O mesmo primeiro termo, mais uma vez a menos o númerozinho que eu coloquei aqui. Nesse caso, 29 vezes a razão. Nesse problema 676 das nossas atividades, diz assim, que A10 mais A25 é igual a 470 e A5 mais A16 é igual a 330. Nós temos todas as informações, todos os termos aqui, nenhum deles são semelhantes. E a gente sabe que, matematicamente falando, x só pode somar com x, y com y e assim sucessivamente. A10 não poderia somar com A25, A5 também não poderia somar com A16. Então a gente teria que reduzir todos esses termos em termos semelhantes. De que forma? Usando esta lógica da progressão aritmética aqui acima que eu acabei de colocar. Ou seja, se eu quero calcular o A10 na minha progressão, eu vou fazer o que com ele? Eu vou pegar o primeiro termo e somar 9 vezes a razão. Continuamos aqui a minha equação com o sinal de mais. Para mim calcular o A25, 25º termo, eu vou fazer o primeiro termo mais 24 vezes a razão. Notem que o númerozinho daqui sempre vai reduzir 1 aqui, porque diz a fórmula lá, o termo geral da progressão, que é n menos 1. Isso tudo igual a 470. Esta equação aqui vou fazer logo aqui abaixo. O A5 vai ser igual ao primeiro termo mais 4 vezes a razão, mais o A16, que vai ser então o primeiro termo mais 15 vezes a razão. Tudo isso igual a 330. Continuando, nós temos o seguinte. Observem que agora nós temos todos os termos das equações semelhantes. Eu posso ainda simplificar esta equação fazendo o seguinte. Eu tenho 1A1 mais 1A1, eu tenho então 2A1. 9R mais 24R, nós temos 33R. Isso igual a 470. O mesmo eu consigo fazer com essa equação, reduzindo ela em termos semelhantes. A1 mais A1, eu tenho 2A1, mais 4R mais 15R, eu vou ter 19R. Tudo isso igual a 330. Pois bem, reduzimos todas em termos semelhantes, mas agora nós temos duas equações com incógnitas ou variáveis diferentes. E quando isso acontece, nós sempre vamos recorrer a sistema de equações, que vocês também já devem ter visto isso em anos anteriores. O sistema de equações ele serve para eu conseguir eliminar uma das duas variáveis. Ele nada mais é que uma adição de equações. Mas se eu somar essas duas equações como elas estão aqui, eu vou manter 4A1 e vou manter a razão. Eu também não conseguiria resolver. Então, nós vamos recorrer ao quê? Eu teria que ter um dos dois, nesse caso aqui, o A1, negativo. Ou seja, eu vou multiplicar toda essa primeira equação aqui por menos 1. E o que vai acontecer então? 2A1 vezes menos 1 fica menos 2A1.
33R vezes menos 1 fica menos 33R. 470 também vai ficar negativo. Esta equação aqui eu vou repetir logo aqui abaixo. Mais 19R igual a 330. Percebam que agora nós temos um sistema onde eu consigo eliminar uma das duas variáveis. 2A1 menos 2A1 e eliminei. Eu fiquei só com o R. Então, subtraindo 33R menos 19R, eu vou obter 14R negativo, né? Sempre o sinal do maior. 470 menos 330, eu vou obter menos 140, sempre o sinal do maior. Isolando o R da razão, nós temos menos 140 dividido por menos 14. A razão, então, vai ser 140 dividido por 14, nós temos 10. Encontramos o valor da razão desta progressão. Só que o exercício pede para a gente determinar a própria progressão aritmética, ou seja, a sequência de termos daqui para frente. Para conseguir calcular uma progressão, eu já tenho a razão, só que eu teria que também ter o primeiro termo para dar sequência nela aqui. Então, para calcular o primeiro termo, basta eu pegar uma dessas equações aqui acima, qualquer uma delas, e substituir o R da razão por 10 que eu acabei de encontrar. Então, se eu pegar esta equação aqui do meio, vocês vão observar que eu tenho 2A1 mais 19 vezes a razão que eu encontrei, 10, igual a 330. Nesse caso, nós temos 2A1, 19 vezes 10 são 190, igual a 330. Isolando essas variáveis, nós temos 2A1 igual a 330 menos 190. 2A1 vai ser igual a 330 menos 190, 0 menos 0 dá 0. 9 para 13, 9, 10, 11, 12, 13, são 4, aí um aqui, 140. Isolando, vamos fazer aqui, logo aqui abaixo, para vocês observar, eu tenho, isolando o A1, eu vou passar o número 2 aqui dividindo. Nesse caso, o primeiro termo da minha progressão vai ser 70. 140 dividido por 2, 70. Desta forma, nós temos que o primeiro termo da progressão vai ser 70. Se a razão é 10, positiva, a progressão é crescente. O próximo termo vai ser 80 e o próximo termo 90 e assim sucessivamente. Então, encontramos a progressão aritmética que o exercício nos pediu. Primeiro termo 70, segundo termo 80, terceiro termo 90 e assim sucessivamente, razão de 10 em 10. Até a próxima atividade.